Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje temos aqui uma novidade. Nós estamos transmitindo o programa desde Bogotá, Colômbia, onde viemos eu, a Graça Salgueiro e a minha esposa Roxane, para fazer uma série de conferências em Bogotá, Medellín, Cali e outras cidades da Colômbia, a convite da Fundação Hayek, trazendo aqui um pouco do nosso modesto know-how a respeito do movimento revolucionário internacional, para ver se podemos dar alguma informação útil a estes tão valorosos colombianos que têm desenvolvido uma luta com muito sucesso contra a guerrilha, contra as Farc. Chegaram então a isolar as Farc, cortar as pernas das Farc já faz algum tempo. Mas, com isso aí, a luta não termina, porque na presente eleição colombiana apareceu um candidato muito esquisito, um tal de Antanas Mocos, que é um sujeito que nem era político, era um professor universitário, e apareceu assim com a cara mais inocente do mundo. Você ouvindo o sujeito falar, ele parece um pouco retardado mental. Então parece uma pessoa inofensiva. Né? E veio com uma conversa muito adocicada, muito simpática, muito sedutora, né? E conseguiu ganhar um certo apoio, sobretudo nos meios universitários aos quais ele pertence. Mas depois, aos poucos, começaram a aparecer as ligações perigosas do sujeito. Inclusive, ele mentiu, dizendo que não conhecia o Hugo Chávez, e daqui a pouco aparece uma gravação, um vídeo dele com o Chávez, né, aos sorrisos lá, trocando beijinhos. E depois aparecem os apoios muito esquisitos, inclusive do PCdoB brasileiro, o Partido Maoísta, né, e as Farc apoiando. Está todo mundo, quer dizer, todo o Foro de São Paulo está apoiando o sujeito. Ora, se não tivesse nada a ganhar com isso, se ele fosse realmente o candidato inofensivo que ele aparenta ser, não haveria nenhum motivo para isso acontecer. Então, esses apoios, né, para interpretar esses apoios, vale aquele negócio, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. Na verdade, eu vejo que as pessoas se preocupam muito em saber das convicções dos políticos. Né? O político não tem convicções, minha gente. Esse pessoal é tudo cabeça oca. O que eles creem ou deixam de crer não tem a mais mínima importância. O que importa é o seguinte: a quem eles estão associados, qual é o esquema de poder no qual eles estão. Tá certo? Tem um ditado francês que diz o seguinte: você quer mudar as ideias de um homem medíocre, você muda ele de lugar. É que nem uma peça de xadrez. Você tira o sujeito daqui, põe ali, ele começa a pensar totalmente diferente. Então nós não temos que saber o que ele pensa, o que tem dentro da cabeça dele. Da cabeça desses camaradas só tem merda. Agora, o que interessa é saber onde eles estão. E se estão ligados a um esquema como esse, então é porque vão seguir a política que convém a esse esquema. É a coisa mais óbvia do mundo. Porém, aqui na Colômbia, como o pessoal teve essa longa experiência de combate com a guerrilha, eles talvez não tiveram muito tempo de prestar atenção, né, no outro braço da estratégia comunista internacional, que é esse negócio da Revolução Cultural, que começou aqui com Georg Lukács, com a Escola de Frankfurt e com Antônio Gramsci. De modo que o movimento revolucionário sempre teve duas caras. Quer dizer, ter dois braços só faz parte da natureza da coisa. Né? Então, eles não são... Tem gente que combate, vamos dizer, a violência, né? É contra a violência. Bom, mas a violência não é tudo. Quando a violência não é certa, eles passam para o plano B. Existe o terror e existe a sedução. Quando pelo lado do terror não está indo bem, passa para a sedução. Quando a sedução está falhando, passa para o terror. Né? É aquele negócio de um choque, um queijo. Então, o que importa não é o meio que eles estão usando. O que importa é o objetivo e a estratégia geral. E aqui, na Colômbia, nós estamos em plena transição do plano A para o plano B, em plena transição do terror para a sedução. E a sedução veio sob a forma, né, desse cidadão Antanas Mocos. Então, embora não sejamos especialistas em política colombiana, alguma coisa da estratégia geral do movimento revolucionário nós sabemos, e vamos contar o que sabemos, de modo que os nossos amigos colombianos possam tirar as conclusões que bem lhes pareçam. Então, nós vamos ficar aqui por 2 semanas, vamos percorrer várias cidades, falar em várias instituições, né? E, sobretudo, nós notamos aí a diferença da recepção que nós temos tido aqui na Colômbia e que temos no Brasil. Porque no Brasil, quando você entende de alguma coisa, todo mundo que não entende se acha superior a você. É um negócio absolutamente miraculoso. Quanto mais você estuda um negócio, mais o ignorante fica superior e te olha de cima, empina o narizinho. Né? Inclusive, no Brasil, essa milicada toda. Quer dizer, antigamente, claro, eu sou um admirador, um fã das Forças Armadas Brasileiras pelo passado. Mas o que eu estou vendo eles fazerem hoje, é uma coisa da vergonha. Tá certo?
Por exemplo, esse pessoal da Escola Superior de Guerra nunca nem quis ouvir o que nós tínhamos a dizer. Quer dizer, lá está cheio de sábios, né, sábios, profetas, né, pessoas que leram a Folha de São Paulo ontem, né, e acham que isso as habilita a discutir qualquer problema. Agora, se a gente estudou 30, 40 anos um assunto, isso não interessa. Em vez deles prestarem atenção no que você está dizendo, ao contrário, quanto mais você sabe, menos atenção eles querem prestar. Agora, aqui na Colômbia, o pessoal está prestando atenção, sim, eles querem saber. Né? No Brasil, saber é um defeito. Você conhecer qualquer coisa no Brasil é um defeito moral imperdoável. Quer dizer, você é obrigado a ser tão ignorante quanto os outros, falar tanta besteira quanto os outros, né? E se nivelar eles. Você vê, por exemplo, esta semana apareceu um artigo do ministro da Cultura, né, o seu Juca, não sei das quantas, né? Juca Ferreira, né? Sobre o aspecto cultural das drogas. E você veja, eu acho que uma droga que deveria ser estudada sob o aspecto cultural é o senhor Juca Ferreira. Então, ele escreve drogas sempre entre aspas, deixa eu ver que coisa. Né? O homem, ele é formado em ciências sociais. Nas ciências sociais, as aspas têm uma aplicação técnica tradicional que foi inventada por Max Weber. Quer dizer, então, as aspas são atenuantes. Então, quando você põe drogas entre aspas, você quer dizer uma coisa que as pessoas chamam de droga, mas não é droga necessariamente. Então, ele, ao colocar drogas entre aspas, ele mostra o respeito profundo que ele tem pelas drogas e o temor, tá certo, de chamar essas substâncias de drogas, porque pode ofendê-las, e pode ofender os narcotraficantes. Já se viu? Só porque o sujeito está vendendo cocaína para criança, você vai dizer que ele está vendendo droga? Não, você tem que dizer droga entre aspas. Está vendendo uma coisa que as más línguas dizem que é droga, mas que talvez não seja. E como é que põe um merda desse no Ministério da Cultura? O artigo do camarada está assim, é um texto subginasiano, vergonhoso. Esse camarada não passaria no exame do PISA, mas de jeito nenhum, aquele teto internacional para estudante de ginásio, ele não passaria com esse português que ele tem, o domínio da linguagem dele é assim, de fato subginasiano, e o camarada está no Ministério da Cultura. Então, qual é a função dele? A função dele é nivelar a cultura brasileira, nem a cabeça dele, porque não tem nenhuma, nivelar o seu umbigo. Então tem que ser do umbigo para baixo, tá certo? Então é isso que o camarada está fazendo lá. E a Folha de São Paulo, puxa saco, vai lá e pede para o sujeito escrever um artigo. Tá certo? O que a gente devia fazer é o seguinte, olha, o senhor fica no Ministério, nós pagamos pelo amor de Deus, não escreva nada, tá? Não nos submeta a essa humilhação de ler essa porcaria e dizer que está assinado por um ministro da Cultura. Né? Agora, nos Estados Unidos, essa semana formou-se um movimento para ver se dá um jeito. Porque o maior programa cômico dos Estados Unidos chama-se Comedy Central. E a Comedy Central, né, trata assim os muçulmanos com o maior respeito. Não pode fazer piada de muçulmano de maneira alguma. Tá certo? Mas piada de Jesus Cristo, Virgem Maria, piada pejorativa para esculhambar, pode o tempo todo. Então, finalmente, o pessoal decidiu, falou, peraí, aqui 80% da população americana é constituída de cristãos. Tá certo? E como é que pode esculhambar com a nossa religião e não pode esculhambar com a religião do outro? E ainda vem dizer que é a diversidade cultural. Mas que cara de diversidade é essa, porra? Quer dizer, diversidade que é só a favor de um, e o outro não pode. Né? Então, começaram lá um movimento e estão enviando cartas lá para a Comedy Central para ver se para com essa porcaria. Ao mesmo tempo, tem aqui, deixa eu ver a data certa, 13 e 14, os próximos dias 13 e 14, está em cima da hora, vai haver uma conferência promovida pela American Freedom Alliance, que vai discutir se a mídia noticiosa realmente acabou. Quem organizou o negócio é o David Kupelian, que é um escritor de primeiríssima ordem, que está muito bem informado sobre a história da mídia americana e que tem acompanhado essa transformação que a mídia sofreu nos últimos anos, que é uma coisa realmente muito impressionante. Porque você veja, distorção de notícias sempre houve, desonestidade na mídia sempre houve, mas acontece agora, não é isso que acontece. Agora é assim, é um ataque total, é uma coisa multilateral e simultânea. Quer dizer que você pega, digamos, os 30 ou 40 principais jornais do mundo, 30 ou 40 principais canais de televisão, tá certo? Todos dizem a mesma coisa na mesma hora. Quer dizer, acontece um negocinho qualquer, a reação dos camaradas é unânime e simultânea. O que mostra que isso aí não é uma distorção, isso é um plano.
Isso é uma coisa extremamente organizada. Quer dizer, a mídia, ela perdeu completamente a sua função noticiosa. Antes você tinha notícia, tinha distorção de notícia. Agora você não tem mais notícias propriamente ditas. É tudo programado, não para contar para as pessoas o que aconteceu, mas para provocar uma determinada reação. E a igualdade da coisa, a homogeneidade, não é só nas ideias, não é só nas opiniões, é no próprio vocabulário, né? Nas figuras de linguagem, nos cacuetes de linguagem. É um negócio impressionante. Então você lê ali o Le Monde, você lê o New York Times, né? Você lê o Washington Post, tá tudo igual, tudo igual. Isso se explica, não é uma coincidência, isso explica por quê? Os donos são os mesmos. Né? Vocês leiam lá no livro do Daniel Stulin, sobre o grupo Bilderberg, você vai ver que tem meia dúzia de milionários globalistas, eles compraram todos os órgãos de mídia, então vem a instrução pronta. Olha, você tem que escrever, antes da notícia acontecer, já está dada a orientação. Por exemplo, esse negócio que aconteceu com o navio turco lá em Israel foi exatamente assim. Quer dizer, como é que 5 minutos depois de acontecer a coisa, já estava toda a mídia internacional acusando Israel de cometer um crime contra a humanidade. Tá certo? Por quê? Só porque deram os tiros nos caras que estavam tentando matar os soldados deles no navio? Quer dizer, os soldados entraram lá no navio para verificar que raio de mercadoria os caras estavam transportando. Isso aí é um acordo internacional, isso é norma, inclusive, da ONU. Quer dizer, você não pode chegar num país e querer entregar caixas lá numa zona em conflito sem que o governo do país inspecione o que tem nas caixas. Então os soldados foram lá para inspecionar, levaram um cacete. Tá certo? Estavam matando os soldados. Aí Israel começou a disparar. Ah, isso é um crime contra a humanidade. Tem que deixar matar. Israelense tem que matar. Você entendeu? O judeu está aí para apanhar, para ser morto, para levar tiro. Não é assim mesmo? Essa é a norma, porra. Agora, o pior é que muitos desses donos de jornal, como o Sr. Rothschild, que é o dono do Le Monde, ou o Sulzberger, que é dono do New York Times, eles são judeus. São judeus, mas estão aí ferrando com os outros judeus, estão ferrando com Israel, tá certo? Porque colocam os seus interesses pessoais, comerciais e políticos infinitamente acima do destino dos seus patrícios, tá certo? E depois, agora, se você fala mal do filho da puta desse, ele diz que você é antissemita. Você fala mal do Rothschild, ele vai dizer que você é antissemita. E antissemita é ele, porra. Né? Então, essa coisa acontece, 5 minutos depois você já tem a reação padronizada no mundo inteiro. Então é isso mesmo que o pessoal vai estar estudando nesse encontro organizado aqui pelo David Kupelian, no qual vão falar, né, vários estudiosos do negócio, dessa coisa da mídia, inclusive o Michael Moynihan, que é o editor da revista Reason, né? o Hugh Hewitt, que é um colunista importante aqui, e outros. Vocês vão poder acompanhar a coisa pelo WorldNet Daily. Agora, ao mesmo tempo, você vê aqui como é que chama esse órgão? Tem um órgão aqui que regula o negócio de rádio, né? E eles aqui estão criando um movimento para controlar o discurso de ódio, o hate speech. Hate speech é, por exemplo, o que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui é hate speech. O que é que o Rush Limbaugh fale é hate speech. O que é que o Michael Savage fale é hate speech. Já está definido como hate speech. Quer dizer, esse pessoal pode ir no rádio, né, e dizer que é para matar gente como nós, né, ou que tem que matar os judeus. Então ele pode falar tudo. Agora, daí a gente fala, ai, me dói. Ele diz, isso aí é hate speech, não pode falar. Tá certo? E o Obama está realmente afim, tá certo? Quer dizer, de estabelecer ainda mais controle do rádio do que já tem, porque nos últimos anos eles já criaram uma série de regulamentos para tornar tudo difícil, quer dizer, você não pode falar mal deles. E agora o negócio aí vira lei. Olha aqui, essa semana 30 organizações esquerdistas pra caramba, tudo gente gente insuspeitíssima, né? Turma, tudo ligado ao Hamas, às Farc, né? Então estão pedindo que o governo, né? Quer dizer, o governo quer controlar os caras, então ele chega para as ONGs e diz, olha, peça para a gente fazer aquilo que a gente quer fazer, né? Então, peça para a gente estrangular aí os colunistas conservadores e radialistas conservadores. Daí o governo faz isso e diz que está atendendo a pedidos, né? Agora, para você ver como são as coisas, né? Também esse negócio de atendendo a pedidos,
né, as organizações que são a favor da imigração ilegal, que estão a fim de acabar com os Estados Unidos mesmo, então eles são contra qualquer medida que dificulte a imigração ilegal. Eles já tem 30 milhões de imigrantes ilegais, 30 milhões pela estatística oficial, eu acho que tem muito mais, na verdade. Mas 30 milhões, gente, é a população do estado de São Paulo. Né? Está aqui dentro, muitos deles vivendo aí do Social Security, outros estão assaltando, porque aqui a maior parte dos crimes são feitos por imigrante ilegal. Quer dizer, se você expulsar todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, a criminalidade americana, que já, vamos dizer, não é, comparada com a brasileira, não é nada, mas aqui assusta eles. 10 mil assassinatos por ano, né, uma população que é o dobro do Brasil, bom, mesmo assim assusta os americanos. Se expulsar todos os imigrantes ilegais, esses 10 mil assassinatos por ano vão baixar para 1.000. Vai baixar para 10%. Por quê? Porque os caras estão cometendo 90%. Né? Então o estado do Arizona, onde ninguém mais podia se sentir em segurança dentro de casa, baixou lá uma lei que a polícia pode interpelar qualquer pessoa na rua e dizer, prove que você está aqui legalmente. Se o cara não tem prova que está legalmente, eles vão mandar embora. Aí imediatamente, o que aconteceu 5 minutos depois na mídia internacional inteira, é lei fascista, essa lei é racista, etc. For racista como? Você pode parar qualquer pessoa. Lá não está escrito assim, você pode parar preto, você pode parar chicano, você pode parar turco, você pode parar japonês, você pode parar asiático. Não, está escrito qualquer pessoa pode ser parada. Então, eles já supõem que a seleção será étnica. E daí já começa a acusar os outros da intenção que eles mesmos estão atribuindo para os caras. Pô, é um negócio impressionante. Agora, então, como a lei foi aprovada, quando a lei foi aprovada, começaram a organizar o quê? Um movimento internacional. É sempre assim. É aquela simulação de opinião pública mundial. Essa opinião pública mundial jamais consulta o público. Se você for consultar o público, por exemplo, chega lá na Inglaterra, né? Pega o público inglês, para o cidadão britânico na rua e pergunta: o que o senhor acha da lei do Arizona que está botando os imigrantes ilegais para fora? Ele vai dizer: nós temos que fazer a mesma coisa aqui. É o que todo mundo na Europa quer fazer. Mas daí aparece uma ONG que representa 2% da população e diz que representa a opinião pública. Então junta essas várias ONGs no mundo inteiro e você compõe artificialmente um treco que eles chamam de opinião pública mundial. A opinião pública da parte civilizada do planeta. E daí cria lá um movimento para acabar com o controle da imigração ilegal no Arizona. Agora, apesar disso, olha aqui, foi feita uma pesquisa da MSNBC, né? Você apoia ou não a lei do Arizona que quer botar os imigrantes ilegais para fora? 95% disse que apoia. Quer dizer, 95% da população americana apoia a lei e por isso mesmo os demais 5%, né, dizem que representa a opinião pública mundial e querem acabar com a lei, que é uma lei que foi exigida realmente pelo próprio público do Arizona, que ninguém aguentava mais. Tem cidades inteiras no Arizona, ninguém mais podia sair na rua. Tá certo? E onde o que os caras faziam? O sujeito acordava de manhã, o cidadão do Arizona acordava de manhã, chegava na cozinha, estava cheio de chicano lá comendo a comida do cara. Tá certo? Então o que eles começaram a fazer? Começaram a botar comida na porta. Né? Então o sujeito comprava, aqui, vamos comprar um frango para nós, para a minha família, agora compra 10 frangos para os chicanos e põe na porta os 10 frangos. Tá certo? Mesmo assim, eles comiam os 10, falavam, daí entrava para comer o 11º. Fala assim, não dá, porra. Né? Agora, olha aqui, a coisa mais linda é o seguinte, quando você quer botar para fora imigrantes ilegais e terroristas, o mundo inteiro se mobiliza, né? O New York Times chora lágrimas de compaixão pelo desgraçado. Agora, aqui, tem um cidadão que é filho do fundador do Hamas. Só que ele percebeu do que se tratava no Hamas, viu que era uma organização criminosa, e ele passou para o outro lado, ele se converteu ao cristianismo e começou a trabalhar para o governo de Israel. E veio, no fim, acabou vindo morar aqui nos Estados Unidos. E escreveu um livro, Filho do Hamas, que foi um tremendo sucesso, contando a história dele. Né, como é que ele viu os crimes que o pai dele mesmo estava cometendo, por que ele decidiu mudar de lado. Ora, o Department of Homeland Security, Segurança Interna, a imigração aqui, quer botar esse cara para fora como terrorista. Espera aí, eu vou repetir. É o cara que era filho do fundador do Hamas. Ele mudou de lado, se converteu. O cristianismo começou a trabalhar para Israel. Então mudou para os Estados Unidos. Tá certo? Qual é a atividade terrorista dele? Fazer programa de rádio e escrever livro. Tá certo? E além disso, ele está falando a favor dos Estados Unidos, né?
Está falando a favor de Israel, a favor dos Estados Unidos. Ah, isso não pode. Você é um terrorista, nós vamos botar você para fora. Então aqui, se você é um chicano que quer entrar aqui para matar, para roubar, para trazer droga, ah, tudo bem. Toda essa putada da esquerda vai todo mundo te defender. Agora, se você entra aqui e quer defender os Estados Unidos, defender Israel, ah não, você é terrorista. Então estão ameaçando de botar o cara para fora. Puta merda. Quer dizer, é uma coisa assim tão chocante, tão sem vergonha, que não há mais o que dizer. Quer dizer, como é que a gente pode levar a sério essa turma de imigração quando eles fazem um treco desse? Quer dizer, encontrem, para o sujeito na rua, o que você é, de onde você veio? Ah, eu vim do México, eu vim da Turquia, o que você está fazendo aqui? Estou vendendo droga, estou assaltando um pouquinho. Tá? Ah, pode ficar, tudo bem aí. Né? Para o sujeito, o que você está fazendo? Não, eu estou aqui para defender os Estados Unidos contra o terrorismo. Ah, não, não pode, você é terrorista, tem que ir embora. Quer dizer, é claro que isso aqui está virando um hospício. Gente, o mundo brasilianiza-se com uma velocidade impressionante. Tudo quanto é loucura que eu vi acontecer no Brasil, né? Agora a gente vê acontecendo aqui. Agora, como é que está o negócio nos Estados Unidos? Saiu outro dia na coluna como é que está o negócio no Brasil? Saiu outro dia na coluna do Reinaldo Azevedo, uma pesquisa que foi feita na Folha, na qual as pessoas... A pesquisa foi feita pela própria Datafolha, que não, jamais pode ser acusada de ter um viés direitista. Então, somando todas as pessoas que se declaram de extrema esquerda, esquerda e centro-esquerda, somando todas, dá 20%. 20%. Agora, todos os partidos que se apresentam são de esquerda, todos os candidatos são de esquerda, e o presidente da República está contentíssimo por isso. Isso aqui é um tremendo progresso da democracia, na próxima eleição só tem candidato de esquerda, olha que maravilha. Quer dizer, só 20% estão representados nessa eleição, porra. E os outros não podem, porque é discurso de ódio, porque é fascista, porque é racista, porque é a puta que eu pariu. Quer dizer, como é que nós podemos levar a sério uma coisa dessa? E acreditar que existe alguma democracia no Brasil? Falar, existe a democracia formal, que está no papel. Mas, na verdade, essa democracia foi calculada para excluir 80% do eleitorado, que não pode ser representado. Não pode ter representação. Agora, ou seja, por que eles fizeram a Revolução Americana? Né? O norma é assim, no taxation without representation. Ou seja, se nós não temos representação, nós não pagamos imposto. Né? Você paga imposto porque você tem o direito a ter o seu representante e dar palpite nas leis. Tinha que fazer um movimento desse tipo no Brasil, no taxation without representation. Quer dizer, não tem um partido que representa a nossa posição, então nós não pagamos imposto, porra. Era isso que tem que fazer. Quando é que vai começar esse movimento do boicote fiscal? Que é uma forma extremamente legítima de protesto. Olha aqui, está mais do que provado. 80% da população brasileira não tem representação. Não pode ter um partido que os represente. Quer dizer, desses 80%, você tem 20% que são indecisos. Os outros é tudo centro-direita, direita e extrema-direita. Todo mundo somado, tá certo? Dá quase 40%. Então, você não tem um candidato que os represente. Não tem um. E o pessoal do governo não esconde que eles querem isto. O Lula está contentíssimo de que só há candidato de esquerda. Ele declara isso oficialmente, em discurso oficial. O que é isso, porra? Aí, tem alguém na linha aí, vamos ver quem é. Alô?
universidade. Não pode, quer dizer, no Brasil tinha um professor que era o Rui Nunes, né? Rui Nunes era um homem da coragem extraordinária, porque ele chegava, qualquer aula, ele dizia, olha, em primeiro lugar, eu quero declarar que só existe uma religião verdadeira, que é a religião católica romana. E quem não gostou vai à merda. Então, claro que ele não falava isso aí, mas devia falar. Tá certo? As últimas palavras são por minha conta. Mas é assim, você tem que dizer, ó, a minha religião é tal, se você não gostou, vai tomar no seu cu. Ao mesmo tempo, né? Você vê aqui, na cidade de Maywood, Califórnia, aparece lá um templo católico, onde os caras jogaram merda no oratório, destruíram materiais litúrgicos, picharam 666, o número da besta do Apocalipse. Né? Agora, se você reclama, você está com... Isso aí não é discurso de ódio, não. Você vai lá e joga merda. Né? Merda no oratório, merda no altar, né? E escreve 666. Isso não é discurso de ódio de maneira alguma. O discurso de ódio é você dizer, ai, me dói. Isso aí não pode de jeito nenhum. Esse negócio está ficando cada vez... Olha, esta agressividade contra o católico no mundo é uma coisa organizada, uniforme, simultânea, tá certo? E se o pessoal não se mobilizar para parar com isso e para reagir, inclusive a tapa, isso aí não vai parar. Porque não adianta nada, tá certo? Os caras lá destruindo a sua igreja e você fica rezando. Sabe que Deus vai cuspir em cima da sua reza, porque Deus odeia os covardes, tá entendendo? Ele quer que você lute. Se você lutar, ele vai te ajudar. Agora, se você se esconder embaixo da cama e ficar rezando, ele vai cuspir em você. Tá certo? Quer dizer, nós não temos o direito de preservar, em primeiro lugar, a nossa saúde, nosso bem-estar, nosso emprego, etc, etc, e enquanto o cara fica cuspindo na nossa religião. Não, a ordem tem que ser o contrário. Primeiro a sua religião, depois o seu bem-estar, seu emprego, etc, etc. Não dá para você preservar tudo, não. Agora, se você luta, Deus te ajuda. Pode ter certeza, Deus te protege. E um cristão lutando vale por 1000 dos outros. Isso aí já foi provado 1000 vezes na história. Né? Agora aqui, a Folha de São Paulo também noticia que tem uns pesquisadores da Universidade de Brasília que estão estudando negócio de parapsicologia. A Folha está muito espantada com isso. Meu Deus do céu! Estudo de parapsicologia é a coisa mais velha do mundo, é mais velha que andar para frente. E a Folha está espantadíssima de que os caras estudam isso. Ai, ai, ai. Bom, vamos ver aqui. Aqui tem gente desmentindo a famosa carta, né, que Obama teria mandado ao Lula, aprovando as gestões que ele estava fazendo com o Irã. Ora, a carta evidentemente existe, tá certo? E foi passada meio por baixo do pano. Por quê? Porque o governo americano tem duas políticas. Ele tem uma política que é, vamos dizer, mecânica, é a política rotineira, tá certo? Que segue o que está nas leis, que está no papel, e naturalmente tenta defender o país, que é uma obrigação elementar. Mas tem a política pessoal do Obama, que é a política que ele levou para dentro do governo, com aqueles bandidinhos de Chicago, que era a corriola dele. Todos eles, né, financiados por dinheiro árabe. Hoje sabe-se, por exemplo, que a Universidade de Harvard, ela recebeu doações monstruosas, doações bilionárias, do mesmo príncipe Al-Talib, que é um cara ligado ao Hamas, ligado ao pessoal terrorista, que ele aprova o terrorismo, e que foi o mesmo cara que financiou a carreira do Obama. Então Harvard virou um centro pró-islâmico. Esse outro centro pró-islâmico está instalado na Casa Branca com o seu Obama, que é um funcionário dos caras. Aliás, eu desconfio, eu desconfio que essa coisa de esconder a certidão de nascimento não é por causa do Obama não ter nascido no Havaí. Porque mesmo tendo nascido no Havaí, o pai dele era súdito britânico, então ele não é o que se define como um cidadão nativo, cidadão natural americano. Aqui eles fazem distinção de cidadão nativo e cidadão natural. E o que a Constituição exige, para ser presidente, é que seja um cidadão natural. Quer dizer, ou você nasceu aqui de pai e mãe americano, ou então você não é um cidadão natural. Como o pai dele não é americano mesmo, então ele já não é. Então o problema que está, mas o problema que eu acho que está na certidão de nascimento dele e que o obriga a esconder, não deve ser esse dado, porque esse dado todo mundo já sabe. Quer dizer, a única coisa que poderia constar lá
sob o aspecto do nascimento, seria que ter nascido no exterior, tá certo? Tivesse nascido no Quênia, coisa que pessoalmente eu não acredito muito. Mas eu acho que o dado que está lá, a informação que está contida é a religião da família. Onde está lá a religião, eu aposto que está escrito muçulmano. E ele não quer contar isso por quê? Porque ele diz que a família dele nunca foi muçulmana, ele diz que sempre foi todo mundo cristão, ele mentiu para todo mundo e agora tem que, quando você mente uma vez, tem que mentir 2, 3, 4, 5. E é por isso que fizeram esse negócio de gastar $2 milhões com advogado para esconder a certidão de nascimento. E agora a governadora do Havaí baixou uma lei que proíbe acesso a certidão. Já pensou fazer uma lei que proíbe o acesso das pessoas a um documento? Um documento que todos os candidatos à presidência americana sempre apresentaram. E o Obama escondeu não só isso, como escondeu documentos escolares, ficha médica, ele escondeu tudo. Eu acho que escondeu tudo onde está esta informação. Religião, muçulmana. Eu acho que é isso que eles estão tentando esconder e não propriamente a questão do nascimento. Então, com relação a essa carta, né, então, por um lado manda a carta, por outro lado desmente a carta. Por quê? O Obama quis usar o Lula como instrumento para favorecer o Irã. A política dele toda é calculada para favorecer o Irã e ferrar com os Estados Unidos mesmo. Não dá mais para esconder isso. Como ele não pode fazer isso na condição de presidente americano, o que ele faz? Ele está fazendo uma política de duas línguas. Por um lado, ele tenta desempenhar a função dele de presidente americano, e por outro lado, ele trabalha como agente dos poderes árabes, né, até onde ele pode fazer isso. Então, a carta, se você disser, essa carta representa a posição do governo americano, sim e não, porque o governo americano tem duas cabeças, né? Por outro lado, gente, não deixem de ver esses vídeos da Jane Burgermeister sobre o que se passou lá com o governo da Polônia, tá certo? Ali no vídeo aparece claramente, o vídeo foi feito por uma pessoa que mora na vizinhança onde caiu o avião, e você ouve claramente as vozes de policiais dizendo: mate todos. Quer dizer, havia sobreviventes do desastre e os caras foram mortos a tiros, não são vítimas da queda do avião. Então havia um propósito mesmo de extinguir os caras. Ouçam lá, essa Jane Burgermeister é uma senhora muito séria, nunca mentiu para ninguém. Tudo que ela falou a respeito da vacina contra a gripe suína se confirmou integralmente. Aqui já foram vários casos, você vê, de efeitos temíveis desencadeados por esta vacina. Inclusive, a vacina provoca a gripe aviária, que é muito pior. Tá certo? Então, tudo que ela disse se confirmou. Então, eu não acredito que ela esteja mentindo nesse caso. Ela não é mulher de mentir nem de fantasiar. É uma pessoa muito realista e muito séria. Então, veja, Jane Burgermeister. Né? Agora, aqui está a dona Dilma dizendo que Serra incriminou o governo da Bolívia sem provas. E como sem provas? Está cheio de prova. Que o governo da Bolívia está facilitando aí o acesso da droga ao território brasileiro. O governo da Bolívia existe em função da droga, meu Deus do céu. Tá certo? Quer dizer, é o governo narcotraficante por excelência. Todo mundo sabe disso, pô. O governo foi posto lá pelos cocaleiros, pô. Então, agora, o Serra, ele falou pouco. Quer dizer, o Serra está sendo informado de tudo. Preste bem atenção. Quando o Serra é candidato outra vez, eu mesmo me incumbi de juntar toda a documentação que tinha sobre o negócio do Foro de São Paulo e sobre ligação PT-FARC, e através de um assessor do Serra, que eu não vou dar o nome agora, fiz tudo isso chegar na mão dele. Tá certo? Ele sabia de tudo. E daí, até o último dia da campanha, eu fiquei esperando que ele dissesse alguma coisa a respeito. Quando chegou na última pergunta, né, que um candidato é para fazer, depois ele perguntou uma coisa para o Lula sobre tarifa de ônibus. Não é para bater num cara desse? Daí eu cheguei para o assessor e falei: pô, o Serra deu para trás, né? Ele respondeu para mim a seguinte coisa: você sabe qual é o problema do Zé Serra? O problema do Zé Serra é o Zé Serra. Então, não tem conserto. Esse sujeito é um cagão, ele é puxa-saco da esquerda mesmo. Agora, ele sabe da conexão integral do governo, sabe que as Farc estão trabalhando lá no Brasil há décadas. Tá certo? Vocês acham que no tempo que o comandante das Farc foi recebido oficialmente pelo governador Olívio Dutra do Rio Grande do Sul, não havia nenhuma conexão? Fala, como?
O cara foi recebido lá por quê? O que eles conversaram? Foram lá para jogar futebol de botão? Então não é possível uma coisa dessa. Né? Agora, existe uma coisa chamada incredulidade sonsa. Incredulidade sonsa é aquele negócio de você mostra um elefante para o cara, o elefante está na cara, né? E ele diz, mas pode ser que não seja isso. Né? Então, esse negócio de PT Farc é a coisa mais provada que tem. Né? Agora o cara, o que vai falar o Zé Serra? Diz, não, o PT está associado às Farc, está aqui o documento oficial assinado no Foro de São Paulo, vocês são todos cúmplices. Não, ele fala mal do governo da Bolívia, como se o governo da Bolívia fosse um caso isolado. O cara fala isso e o governo, a turma do PT ainda reclama que ele está falando contra o Evo Morales. Quer dizer, olha, quanto mais covarde você é, mais covarde você vai ter que ser. Quer dizer, você baixou a cabeça, agora você vai ter que ajoelhar. Ajoelhou, agora vai ter que se prosternar e beijar o pé dos caras, tá entendendo? É isso o destino do Zé Serra. Tá? Porque covarde é isso que merece. Agora aqui, a estrada, né, pela qual passa a cocaína para dentro do Brasil foi financiada pelo quê? Pelo BNDES. Um treco desse nos Estados Unidos dava um inquérito, dava impeachment, ia todo mundo para cadeia, né? Em qualquer país do mundo. Quer dizer, tu financiou uma estrada sabendo que aquilo lá vai facilitar a entrada de droga no seu país e você ainda assim dá dinheiro para os caras? O que é isso, porra? Quer dizer, você quer uma coisa, quer uma prova maior de que é uma cumplicidade, tá aí. Não precisa nem falar do caso do Olivério Medina e outros. Não precisa falar, vamos dizer, de que toda vez que se prende alguém ligado a narcotráfico, a sequestro no Brasil, o PT inteiro se mobiliza, aquela putada toda, Greenhalgh e Marlena Chauí, tudo fazer passeata para soltar os caras. Isso acontece há anos. Agora, isso já é cumplicidade, meu Deus do céu. O que mais você quer? Né? Então, é isso aí. Muito bem. Então, como nós estamos muito ocupados aqui na Colômbia, hoje eu vou fazer o programa um pouco mais curto. Eu acho que não deu para ninguém ligar, as ligações falharam, talvez por um problema técnico qualquer da gente estar aqui, mas por hoje vamos parar por aqui. Voltaremos segunda-feira próxima, se Deus quiser. Até a semana que vem, muito obrigado.